Nosso segundo episódio de geologia vai começar e você vai aprender tudo sobre a formação dos vulcões. Vem comigo! Então, o encontro de placas convergentes, elas têm que ser analisadas em três momentos diferentes. Ou seja, quando uma placa oceânica está assim convergindo contra outra placa oceânica, ou uma placa oceânica está convergindo contra uma placa continental, ou então duas placas continentais estão convergindo. Nesse primeiro vídeo, a gente vai analisar o que acontece na convergência entre uma placa oceânica e uma placa continental. Então a gente vai colocar a nossa placa continental aqui e vamos colocar aqui a nossa placa oceânica, certo? Muito bem. Primeira coisa que a gente tem que analisar é que aqui na placa continental houve uma deformação da litosfera. Por que isso aqui está acontecendo? Isso é o que a gente chama de isostasia. Imagina que eu coloque um cubo de gelo dentro de um copo com água. Ele deforma a superfície da água. Por quê? Porque existe uma relação de densidade dos materiais e do peso, obviamente, do cubo. É o que está acontecendo aqui. A gente tem a astenosfera, que está aqui a camada abaixo da litosfera, ela, apesar dela ser sólida, ela é um material mais dúctil que a litosfera, ou seja, é um material mais plástico, tem uma plasticidade maior. Então, o continente acaba pesando e essa diferença entre as densidades dessas duas camadas aqui faz com que haja a deformação aqui da astenosfera, tá bem? Então isso é um princípio de isostasia, tá? Muito bem, então temos aqui a nossa placa oceânica e a nossa placa continental. Então vamos proceder aqui ao movimento das placas. Então a primeira coisa que a gente observa, então, é a subducção. Então esse processo do afundamento aqui da litosfera e da crosta oceânica aqui entrando para baixo da crosta continental, a gente chama de subducção. Quem que sofre a subducção? Aqui, quem sofre a subdução é a placa mais densa. A placa mais densa é a placa oceânica. As placas oceânicas, elas são mais densas que as placas continentais. Então o que a gente tem aqui nesse movimento é a destruição da placa e da crosta. Um ponto importante de lembrar aqui, que vai refletir nos arcos vulcânicos que vão aparecer já já, que é a crosta, a crosta oceânica, ela é muito rica em água. E eu não estou falando da água do oceano, eu estou falando da composição das rochas aqui. Elas são muito ricas em águas. Aí eu já vou explicar por que isso é importante da gente lembrar. Então, à medida que a placa vai afundando, a gente percebe aqui que começa a acender um material. O que é isso aqui? Bom, com toda a pressão e a temperatura, obviamente a placa e a crosta começaram a ser destruídas e os materiais que compunham ela volatilizaram. E grande parte desse material que se volatilizou é a água. E essa água está em altíssimas temperaturas. Essa água em altíssimas temperaturas vai fazer com que o material aqui da astenosfera e uma parte da litosfera, ele se fusione, ele volte a ser magma. Logo, faz com que esse material comece a ascender na coluna, porque ele é menos denso que o material que está ao redor. Aqui a gente vai fazer um pequeno parêntese importante. Neste processo aqui da subducção, podem acontecer a formação de rochas metamórficas. Tanto o metamorfismo regional, por conta das pressões das rochas, umas se comprimindo contra as outras, quanto um tipo de metamorfismo de contato ou local, porque à medida que esse material ele começa a ascender, esse material mantélico aqui começa a ascender, forma-se a chamada auréola de metamorfismo, ou seja, aquele calor ao redor daquele magma que está ascendendo, se ele não ultrapassar o ponto de fusão daquelas rochas ali, as rochas encaixantes que estão ao redor daquele magma que está ascendendo, se ele não ultrapassar o ponto de fusão, pode fazer com que essas rochas sofram recristalização, ou seja, uma rocha se transforme numa rocha metamórfica. Bem, então vamos lá, continuando. Então, nós temos aqui cada vez mais a rocha a crosta vai afundando, vai se destruindo, e agora aqui, ó, todo aquele material ascendeu,
Foi formando então um vulcão, aqui a gente está vendo a nossa câmara magmática, e vai começar a forçar a crosta a subir, vai literalmente formar aqui uma cadeia de vulcões, é isso aqui que está acontecendo. Bem, então, a crosta afundou, junto com a sua placa, houve a destruição, a volatilização do material, fez a fusão aqui dessas rochas, essas rochas agora se transformaram em magma, começaram a acender e formaram vulcões. Isso vai acontecendo em toda a extensão da placa, que não é só nesse pontinho, é isso que aqui está sendo representado. Então isso aqui a gente chama de arco vulcânico continental. E o exemplo disso aqui na prática é a Cordilheira dos Andes. Aqui estaria o Oceano Pacífico, aqui a placa da América do Sul, e é exatamente isso aqui que aconteceu e formou então a Cordilheira dos Andes. Uma subducção, um encontro convergente entre placa continental e placa oceânica. Beleza? Espero que tenha gostado, que tenha entendido. Se gostou, deixa o teu like aí e manda para o teu amigo que tem preguiça de ler e fica mais fácil vendo os vídeos. Valeu? Um abraço!